Fique comigo até o final e veremos o vídeo do grupo Seagull, iniciando nos princípios de TI. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo, espero de muitos, do canal do grupo Seagull. Esse canal, eu não vou falar muito, eu vou resumir, mas teremos vários assuntos. E o YouTube não organiza muito bem as coisas, mas eu vou separar por playlist, tá? Então, essa aqui seria da playlist de TI. Por isso, seria o primeiro vídeo e eu chamei de aula. Só que não é bem uma aula, né? É mais uma troca aí vou até aumentar aqui, porque eu já vi vídeos no YouTube, já sei como é pequenininho. Então, gente, o canal, bom, não vou entrar em detalhes do canal. Vamos entrar em detalhes aqui do que será falado de TI. TI tem crescido, né? Hoje nós não vivemos sem a tecnologia da informação. E muita gente quer ir para TI, não, mas assim, acha difícil, não sabe o que fazer, acha que TI é só programar. Gente, não. Imagina um polvo de 1 milhão de tentáculos. Tem muitas opções, mas muito. É claro, assim, se você pegar uma empresa pequena, aí é aquele cara, né, o meu e utilidade. Mas uma empresa grande, né, bem estruturada, você tem diversos cargos, diversos cargos, cada um no seu quadrado, né? Principalmente as multinacionais. E aí entra o quê? O inglês. Para crescer na área de TI, assim, você pode crescer sem falar em inglês. Mas, assim, suas chances diminuem para menos da metade, né? Ainda mais agora com serviço remoto e tal, né? Então você pode trabalhar lá, inclusive lá para fora, né? Uma empresa lá de fora, meus primos trabalham. Então, assim, TI não é só programação. Coloquem isso na cabeça. TI não é só programação. E é isso que eu quero trazer para você. Os fundamentos. Vamos falar sobre o que é TI, uma breve história de como nasceu, né? Eu acho bacana contar histórias assim. Aonde que TI é utilizada, como que ela é dividida tecnicamente, né? E quando se fala sistema, ao que estamos nos referindo, para vocês pensarem, aí lá no final a gente responde. Eu vou tentar ser breve, fazer vídeos curtos. Eu falo demais mesmo. Vou tentar mudar, melhorar e fazer vídeos curtos, nem que eu tenha que fazer outros, né? Então, assim, ó, isso, assim, eu preparo as aulas mais ou menos, porque às vezes na hora me vem uma ideia e aí muda um pouco o curso do negócio. Então, antes da gente dar início aqui, eu tive essa ideia agora. Vou falar algumas palavras relacionadas a TI. Não sei, vão contando de repente quantas vocês conhecem, ou quantas, vão fazendo um pauzinho, vai, anota aí, pega um papel, vou esperar. Vá. Banco de dados, servidor, tabela, SQL, Java, JavaScript, linguagem de programação, IDE ou IDLE em inglês, framework, web server, web service, né? Então tem web server de servidor e service de serviço. MongoDB, NoSQL, HTML, CSS, Python, C++, C Sharp, C, PLSQL,
SQL Server, Oracle, PHP, eu tô tentando confundir vocês, mais SQL, Postgre, olha quanta coisa, gente. Isso são, não é nem metade. Processo, fluxograma, função, classe, objeto, herança, polimorfismo, orientação a objetos, algoritmo, o que é um looping, o que é um select, o que é um update, requisitos, levantamento de requisitos, analista de negócio, o que o analista de negócio faz? Que um arquiteto diz isso. Aliás, gente, desculpa. Nossa, cometi uma falha grave. Meu nome é Sui, tenho 40 anos, 20 anos de experiência na área de TI, formada em bacharelado de sistemas de informação, pós especialização em engenharia de software, MBA em arquitetura de soluções. Falo inglês fluente, morei um ano em Londres, fui para aprender inglês, porque aqui eu não conseguia aprender, eu odiava o idioma, sério mesmo. E hoje eu amo e falo fluente. Só que eu não via como aprender aqui no Brasil. Eu falei com meu pai, eu preciso aprender. E aí, eu odeio inglês, não aprendo nada. E ele pegou e deu essa ideia. E eu fui, morei lá um ano, nos 3 meses queria voltar, não tava aprendendo nada. 6 meses eu já tava falando e 10, 12 meses eu já falava fluente. Bom, então tá, foi só uma brincadeira aí pra vocês verem quanta coisa tem de TI. Vocês vão falar que só tem programação? Não, gente, vamos open mind aí, ó, mente aberta. Então vamos lá, né? Eu vou lendo, mas não necessariamente, tá, gente? Se eu mudar aqui um pouco o contexto, é porque eu achei melhor. Isso assim. Então, né, a área de TI, que significa Tecnologia da Informação, em inglês é IT, Information Technology. Eu vou tentar também trazer algumas coisas de inglês durante o curso. Coisas que são importantes, né? Eu não vou falar vem crescendo, eu vou falar it's been growing, que não faz sentido. Então, vem crescendo exponencialmente, né? Acredito que é um fato. Porém, falta muita mão de obra qualificada. Eu vi uma reportagem dizendo que não sei quantos anos iam ter não sei quantas mil vagas e que não seriam preenchidas por falta de mão de obra. Então, gente, ó, não desiste de TI, tá? Só porque, é matemática, eu sou ruim em matemática. E daí? Você não usa matemática. Quem vai se preocupar com o seu programador e ele não vai fazer conta. Se ele quiser fazer conta, ele faz na calculadora, ele coloca na programação. A matemática a gente aprendeu durante esse período escolar para desenvolver o nosso raciocínio lógico. Você não vai. Ninguém vai te perguntar a fórmula de Bhaskara. Se perguntar, você vai lá no Google, pesquisa. Entendeu? Então, assim, cara, desvincula matemática. É lógico que ajuda, porque a pessoa vai ter mais facilidade, né? Na parte de lógica. Mas, como eu disse, tem a parte de negócios. Falei de requisitos, falei de analista de negócio, tem o gerente de projeto, tem o líder. O líder não necessariamente sabe programar, não. Não sabe nem o que é linguagem de programação. Não sabe nem quais linguagens existem. Então vamos lá, por partes. Então, assim, infelizmente aqui no Brasil as empresas abusam muito, né, dos funcionários. Que é o que eu falei do 1001 utilidades, né? Então elas exigem conhecimento em milhares de coisas. Deixa eu só arrumar. O que, o que é impossível uma pessoa ser especialista em tudo, não é mesmo? E o que acontece.
Faltou o quê aqui? O que acontece? Muitos candidatos mentem apenas para conseguir a vaga. Depois vai estudar o assunto. A gente, é isso que está acontecendo. Eu tô vendo aí muita gente se titulando como especialista de TI e nunca nem fez um curso de TI. É como você vende o seu peixe. É o tal do soft skills. E o técnico, aprende depois, vai lá no Google. Não, gente, brincadeira, não sigam esse caminho, estudem. Mas assim, não precisa, igual eu, fazer uma faculdade, fazer uma pós, fazer um MBA. Sabe quantos cargos eu tive de arquiteto? Nenhum. Mas sabe quantas vezes eu fiz a função de arquiteto? Sempre. Então, assim, é, é, talvez por eu ser mulher, até porque um cara conhecido não estudou TI e tem o cargo de engenheiro de software. E eu tenho diploma na PUC de engenharia de software e nunca tive o cargo de engenharia de software. Era sempre assim, analista, especialista, consultora. É bobeira, mas é coisa minha e é uma frustração. Enfim. E assim, o que eu percebo é que tem muita gente boa com desejo de entrar na área, que quer trabalhar, no geral querem programar, mas às vezes não querem. É porque as pessoas, no geral, acham que TI é programar. Ou então acham que a programação é a área que dá mais dinheiro. Não, 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 não. Tira isso da cabeça, né? Depende. Se você for o melhor programador, eu quero falar essa palavra, das galáxias, pode ser que sim, mas vai levar um tempo. Você não vai entrar na empresa já ganhando horrores, entendeu? A menos que, você tenha um currículo sensacional, que foi indicação, e sabe vender, e sabe falar. É muito relativo, gente. Não se apegue a isso. Isso vai variar. A programação não necessariamente é o que paga mais, tá? Varia muito. E não possui a base em que aprendemos na faculdade, né? Então, assim, as pessoas querem programar, só que não tem essa base. Por isso que eu falei, brincando lá, né? Que não precisa estudar, precisa sim. Pelo menos essa base. E eu pretendo trazer essa base para vocês. Talvez não no detalhe, no detalhe, mas de uma forma geral. É aquela história, né? Eu vou ensinar vocês a pescarem, eu não vou pescar para vocês. Então eu vou dar o caminho das pedras e daí vocês podem pesquisar. Eu vou direcionando vocês, tipo isso, entendeu? Então não é apenas lógica, código e matemática. Isso. Então o objetivo desse mini curso eu chamei, mas eu não sei. Vamos ver aí como que vai rolar. Se for virando aí, vocês forem gostando, a gente também faz lives, enfim. Então eu falei mini curso, mas vamos chamar aí de playlist sem fim definido. Então é para dar essa visão geral, né, de uma forma reduzida, tudo que envolve TI e como todos devem imaginar, e é real. TI está mudando a cada dia, como tudo, mas TI muda na velocidade da luz, né? Então, aquilo que aprendi na minha graduação até hoje, muita coisa mudou para melhor, claro, e ainda bem, né? Mas, na minha opinião, as empresas deveriam buscar por especialistas e não aqueles que chamamos de bombeiro, né? Bombeiro que apaga incêndio, né? O cara que fica só resolvendo o problema, porque não muda a estratégia e cria projetos para otimização de processos, de infraestrutura e resolver o problema na raiz. Então, assim, o que aconteceu? O TI nasceu de uma forma muito desestruturada. As empresas e aí foram crescendo, desestruturado, tudo torto. Sabe, você montando um castelo, aí você vai fazendo um puxadinho, vai fazendo, aí põe um galho aqui na árvore, aí põe um passarinho. Entendeu? Porque assim, TI é caro, né? Investir em TI é caro. Um professor me até falou assim, TI é a única área da empresa que não traz retorno, né? De financeiro. E aí você para pensar, é verdade. Só que TI
ele pode te ajudar a não perder dinheiro. Era isso que o professor falava pra gente, que seria esse o argumento que você teria que usar. Por exemplo, se você chegasse no gerente, no diretor lá de TI e precisasse aumentar o servidor, porque ele já está lá no máximo da memória, no máximo do HD e de tudo. Aí você fala, cara, a gente precisa aumentar, tá, vai custar tanto. Ele fala, você é louco, não tem, você só tem o custo, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele vira e fala assim, ó, mas se a gente não fizer isso, corre o risco de cair o sistema e ficar fora, ou ficar lento. Enfim, nesse caso não sei o que aconteceu, mas eu presenciei, por exemplo, um caso onde existia também, é que eu não quero entrar muito no detalhe, mas eu vou falar de uma forma bem lúdica para ficar fácil de entender. Então tinha um sistema aqui, um outro aqui e um aqui no meio para eles se comunicarem através de arquivos e dados via banco de dados. E esse do meio aqui parou de funcionar, ou seja, esses sistemas não pararam de se comunicar. A empresa aí esse sistema do meio, que a gente chama de middleware, ele ficou parado, ficou fora, né? Sem processar durante 3 minutos. Veio um e-mail, isso era uma empresa multinacional, não vou falar de nomes aqui. Vem um e-mail lá do presidente, sei lá, falando que eles deixaram de faturar 3 milhões de dólares, entendeu? Vale a pena investir em TI? Então tem que pensar nisso, né? Então, não entrarei muito em detalhes, igual eu falei, só onde for necessário. Eu vou tentar ser objetivo e guiá-los, como naquela frase, né? Não vou te ensinar a pescar, não vou pescar por você. O que você irá aprender neste curso vai te dar a base necessária para então você entender melhor e de repente se identificar com outra área. Quando eu falo outra área, seria um outro braço de TI, tá? Não é outra área fora de TI. Mas uma coisa é fato, as pessoas dizem que trabalhar com TI ganha muito, mas isso não é necessariamente uma verdade. Nós falaremos sobre isso ao longo das aulas. Não vou ficar chamando teoria. Onde possível, trarei para a vida real, como uma analogia para que de repente vocês entendam melhor. Então, por exemplo, quando eu falar de processo, eu vou falar de um processo lá no restaurante, entendeu? Eu posso mostrar um programa aqui, por mais que vocês não entendam de linguagem, vocês possam entender alguma explicação. Eu não sei, é o que eu falei. Eu não planejei o curso todo ainda. Eu vou de acordo com a maré. Então, quando eu falo aqui que não ganha muito, é porque assim, gente, isso aqui também depende muito da pessoa, né? Do funcionário. Não adianta você chegar lá, sentar a bunda lá no seu cadeira e falar, cara, você tem que se destacar, entendeu? Vai buscar melhoria, vai se aperfeiçoando, vai entendendo das outras áreas, entendeu? Para você poder estar engajado, tá ali, o seu chefe vendo que você está produzindo e você tá trazendo as ideias e você identifica, nossa, que talento, dá para melhorar, dá pra gente. É isso que vai fazer você crescer em TI. Foi assim que eu cresci, de galho em galho, mas foi assim, né? E por último, né? Ah, não tá rodando, foi. E por último, se eu sentir, né, esse engajamento das pessoas no curso, como eu comentei, eu gostaria, de verdade, de fazer essas aulas ao vivo, de 1 hora, por exemplo, 1 hora e meia, né, 1 hora, 1 hora, meia hora para perguntas, ou 45, 40, eu não sei, enfim. Assim a gente interage, né, poder interagir com você, esclarecer dúvidas, poderia mostrar alguns dos meus projetos, enfim, a ideia da live é de nos conectarmos mais como alunos e professores e ajudar aqueles que realmente querem aprender. Até porque uma dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra. Evoluir ou iniciar na área de TI e não sabe por onde começar. E eu possuo dificuldades em alguns assuntos. Então, o que é TI? Falei aqui a tradução, né? Então, podemos dizer que TI nasceu de uma necessidade onde, através de códigos escritos para executar uma ação que levaria dias, até meses para ser processada,
Utilizando a TI, a resposta praticamente é imediata. Não é muito bem imediata, não, mas é bem mais rápido que meses, né? Era menos de um dia. Hoje o que leva minutos, né? Esse daí levou, era menos de um dia. É, claro, considerando os códigos e sistemas mais atuais. Mas então podemos dizer que utilizamos TI para resolver um problema? É, mais ou menos. Se considerarmos problema como uma dor do cliente, o que é uma dor do cliente? É algo que ele sente como se fosse aquela pedra no sapato, né? Ele tem um negócio dele e não está funcionando, o sistema é lento, ou o sistema é ruim, tem retrabalho, não tá legal. Então ele tá com dor, né? Então, uma necessidade para o seu negócio e quer automatizar seu processo, mais segurança, às vezes também tem isso, né? Às vezes, questão de backup, né? Ele começa a usar o sistema há muito tempo, vai enchendo de dados e quem desenvolveu não pensou numa forma de fazer backup para liberar a produção, ficar sempre mais, enfim. Mas, basicamente, o que eu quero dizer com tudo isso é que qualquer coisa relacionada a TI normalmente envolve um ou mais sistemas, áreas e etc. TI deve ser aplicado a algo para beneficiar a ou as pessoas. Tem que ter um propósito, né? Você não vai criar um sistema para dificultar a vida do cara, né? Tem uma história, eu, Forrest Gump, que tinha uma máquina. Era linha de produção, né? Aí tinha uma máquina que ela passava uma sacola e ela enchia o produto e fechava a sacola. Aí era uma esteira, né? Então vinha vindo a sacola. E aí, só que por algum problema lá, algumas sacolas estavam indo vazias. E aí eles estavam tendo prejuízo e tal. Aí foram engenheiros e não sei o que, ficaram lá estudando, olhando como a gente faz, e pá. Aí foram lá fazer as pesquisas deles, né? Eu tô resumindo. Aí passou, quando eles voltaram lá, tinha um ventilador mirado assim pra sacola. Ou seja, quando a sacola estivesse vazia, o ventilador, ó, gente, que solução mais simples que isso. Você vai desenvolver um sistema para isso. Lógico, não é bonito, né? Isso, mas eu chamaria de uma solução paliativa. E assim, o cara que teve a ideia é um gênio, né? Então, o TI veio exatamente para isso, facilitar tarefas manuais, melhorar a performance do sistema como um todo, trazer evolução para desde as idades. Então, podemos dizer que TI surgiu da necessidade de se criar uma máquina que fosse, eu acabei falando duas vezes, né? Capaz de decodificar. Então, codificar é você tem uma mensagem, quando você codifica ela, ela se transforma em outra mensagem, num código, por isso que fala codificar. Você vai gerar um código, só que para poder descodificar, né? Descodificar, capaz de decodificar, tá certo. Eu preciso saber qual que é a lógica que codifica ela, certo? Qual que é o algoritmo por trás? Porque quando a gente codifica, existe. Bom, eu vou falar um exemplo bem besta. Vamos supor que a mensagem é números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você cria a sua lógica de codificar, falando assim, ó, o primeiro número vai ser multiplicado por 2, o segundo por 4, por 6, por 8, só números pares. Um exemplo. Então, se eu não souber que a sua codificação é essa, 2, 4, multiplica, eu não consigo decodificar, entendeu? Então, eu tenho que saber isso. Então, vamos lá. Então, precisava criar essa máquina que fosse capaz de decodificar ela sem saber essa regra que eu falei, né? Por isso que ela teria que ter essa lógica em um tempo específico, pois o código mudava de tempos em tempos, ainda tinha isso. Eles tinham uma mensagem, aliás, a mensagem era a mesma, o que mudava era o código.
que eu acabei de falar. Então, de tempos em tempos, ele mudava, né? Então, mensagens que eram trocadas entre a Alemanha, seus navios e submarinos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a Inglaterra queria fazer isso, né? Interceptar essas mensagens, porque nessas mensagens continham a informação aonde seria o próximo ataque, né? Então, essa máquina, entre aspas, podemos considerar como a primeira máquina que traduzia códigos em mensagem, né, que decodificava. E ela foi criada por Alan Turing. Então, ele, e até hoje, né, e para sempre, e sou fãzaça dele. Tem um filme dele sensacional, que esqueci o nome. Depois pesquisem e assistam, eu recomendo. Conhecido como o pai, o criador do algoritmo, né? O cara, nossa, inteligentíssimo, muito à frente da sua época. E sua máquina conseguiu evitar a morte de milhares de pessoas. Assim, ele demorou, lógico, para criar essa máquina. Não foi assim, criei a máquina. Não. Ele entrou por um time que era específico disso, tal. Eles estudavam, pá, vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar naquilo. Aí ele, de repente, teve essa ideia. É muito legal, assiste o filme, eu vou próximo aula, vou trazer o nome. Então eu recomendo aqui, ó. Recomendo fortemente que assista um filme recente. É recente, sim, né? Mais ou menos, alguns anos. Que conta a sua história. É muito interessante e começamos a enxergar as coisas de forma diferente. Eu, pelo menos, comecei. É bem legal e é bem chocante, assim, né? A história de Alan Turing é muito interessante, intrigante e curiosa, na minha opinião. O que me deixou triste nessa história é que ele era homossexual. E naquela época, nem ele se aceitava, né? Gostar do mesmo sexo era considerado como um crime na Inglaterra. E nem ele se aceitava, como eu disse. Mas ele fazia por escondido, só que ele meio que foi ficando louco e tal. E a rainha, mesmo ele tendo criado essa máquina, que salvou milhares de pessoas, né? E inventado o que hoje usamos a todo momento, né? Tudo que a gente faz tem tecnologia. Ela mandou executá-lo e ele foi morto, né? E somente recentemente, alguns anos atrás também, depois que saiu esse filme, ela pediu desculpas à população, tem um cravo aqui, e fez uma dedicatória em seu nome e retirou da história essa parte, digamos assim. É como se eles tivessem uma lista de criminosos, por exemplo, e o Alan estava nela. Então a rainha retirou o nome dele dessa lista. É só por curiosidade, né? Então, onde a TI é utilizada, né? Então, eu acho que a resposta é clara para todos. E, basicamente, se existe um computador, um sistema ou até mesmo uma planilha, Excel já é considerado que TI está sendo utilizado. Na verdade, eu acho difícil achar algum lugar que não se utiliza TI. Ok, mesmo que saibamos que TI está presente em praticamente todos os lugares, existem negócios, ramos, né? Como o bancário, bolsa de valores, empresas de logística e muitas outras, que sem os sistemas rodando e funcionando, a empresa pode perder até milhões em questões de minutos. Por isso existe toda uma estrutura da área de TI que deve cobrir e ser responsável por qualquer problema, e de preferência que problemas recorrentes sejam resolvidos definitivamente. Faltou aqui complementar. Acabou. Bom, aí, gente, que falando? Aqui ficou falando, então, já deu, passo acho que de 20 minutos. Paramos aqui, né, como que ela é dividida tecnicamente. Eu já imaginava que a gente ia parar aqui, por isso que eu não terminei. E chega, né, já falei demais. Espero que tenham gostado. Esse é o meu jeito. Eu gosto de brincar, eu gosto de trazer, contar história. Histórias interessantes que eu acho que às vezes fala assim, mas quem quer saber de Alan Turing? Cara, é o cara que inventou a lógica da programação. Ele é Deus, entendeu? Tipo, mas se não fosse ele, seria outro. Será?
Será que se Albert Einstein não teria descoberto a gravidade, outro teria? Será que Thomas Edison não tivesse tentado descobrir mais de 1000 vezes fazer uma lâmpada funcionar? Outra pessoa teria? São perguntas mistérios. Mas é isso, gente. Voltem, curtam. Se tiverem curtido, claro. Eu não vou ficar pedindo curtida se vocês não curtiram. Se quiserem, se inscrevam, ativem o sininho de notificação para vocês estarem aí ligados, principalmente quando a gente for fazer live, né? Se tiver, deixem seus comentários, opiniões, sugestões. Eu tô aqui, tá bom? É isso aí. Vamos ficando por aqui. Grupo Sigam Fundamentos de TI.